Da polícia para a política. Como de costume, a política nacional dominou o noticiário e também pautou discussões de temas importantes e polêmicos. De uma quadrilha que agia inclusive dentro do INSS. Mais uma aberração, a tal PEC da blindagem. Em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, foi condenado por maioria. A tarifa de 50% é realmente uma coisa injustificável. Fraude no INSS. A descoberta de um esquema criminoso contra aposentados movimentou o país e causou revolta na população. Desconto de R$80, R$100 que vinha ali era indevido? Não era. Mais do que isso, era orquestrado de uma quadrilha que agia inclusive dentro do INSS e na alta cúpula. Confirma agora que o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi preso nesta quinta-feira durante a operação da Polícia Federal que investiga esse esquema irregular de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. A investigação conta de 2019 para cá, mostra que nos 4 anos do governo Bolsonaro nada foi feito para impedir e nos 2 primeiros do governo Lula a fraude continuou. Polícia Federal faz operação contra fraudes do INSS e prende principal facilitador de desvios em aposentadorias e pensões, Gustavo Gossen. A Polícia Federal prendeu agora há pouco Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, apontado como lobista facilitador do caso. As investigações apontam que ele recebeu 53 milhões de reais e desse montante transferiu 9 milhões e 300 mil reais para pessoas relacionadas a servidores do INSS entre 2023 e 2024. Unidos pelos próprios interesses. Parlamentares de diferentes partidos resolveram ampliar a proteção contra investigações e processos que poderiam trazer prejuízos aos próprios mandatos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem mais uma aberração, a tal PEC da blindagem. A PEC, ela retoma a regra que existia até 2001, que obriga as instituições que estejam querendo investigar um deputado ou senador a submeter um pedido à Câmara ou ao Senado para autorizarem a abertura do processo criminal. Votei sim, com toda a convicção, porque nós temos que ser blindados de um STF que é totalmente politizado. O grande problema, a meu ver, e aí a minha posição quero deixar bastante clara, eu concordaria com a PEC se ela se limitasse a crimes de opinião. Porque uma das cláusulas pétreas, Gabriel, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, o que a Kelly está dizendo, sem distinção de qualquer natureza. Então, se o Congresso cria uma blindagem para si mesmo, estabelecendo que um parlamentar só pode ser investigado se os colegas autorizarem, o que ele está fazendo? Ele está abolindo a igualdade jurídica. O julgamento da trama golpista movimentou a política nacional por dias. Mais do que nunca, todas as atenções se voltaram para o Supremo Tribunal Federal, principalmente para o ministro Alexandre de Moraes. Em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, foi condenado por maioria pelos crimes aqui específico de liderar organização criminosa armada, além de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Com a condenação dos réus Alexandre Ramage Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixou a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso neste sábado. A prisão é preventiva e foi solicitada pela Polícia Federal. Segundo as primeiras informações, não se trata do cumprimento de pena, mas de uma nova medida cautelar. Agora, o que fez
colocar essa prisão um grau acima, né, sair da domiciliar e vir aqui para a superintendência, é o fato dele ter violado a tornozeleira eletrônica, algo que pode ser visto num vídeo que foi divulgado pelas autoridades. Ele usou uma solda, segundo ele próprio, né, a agente, ele responde que usou um ferro, uma solda, e que teria feito por curiosidade. O projeto de lei da dosimetria deu o que falar. Teve a votação do PL da dosimetria, que é um projeto de lei que a relatoria foi do deputado Paulinho da Força, que reduz as penas dos condenados por atos golpistas, incluindo o ataque de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e quebraram a sede dos 3 poderes. E também pega, claro, a cúpula... O núcleo golpista, exatamente, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros políticos e autoridades envolvidas naquela trama golpista que foram condenados em setembro pelo Supremo Tribunal Federal. Acabamos de perguntá-lo sobre a questão envolvendo o tamanho da pena de Bolsonaro. E a explicação que ele dá é justamente essa, sobre a qual o PG falava antes do intervalo. O que ele propõe é a redução dos 7 anos em regime fechado para 2 anos e 4 meses em regime fechado. Há uma redução importante da pena, mas é claro que ele está contando aqui já com todo o período de progressão de regime. Há pouco, por 17 votos a 7, né, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou este texto com votos inclusive da base governista, o que indica de fato que o cenário é irreversível. O plenário vai votar com uma tendência de aprovação, com uma margem boa de votos para este projeto. A condenação de Bolsonaro provocou a reação de aliados norte-americanos. A Embaixada dos Estados Unidos criticou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sanções financeiras agora aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e uma escalada da crise que envolve o Brasil e os Estados Unidos. O Supremo, Stout, agora uma decisão que não é do Supremo, mas que afeta diretamente a Corte, que é o comunicado da Casa Branca. Chegou há pouco, acabei de confirmar aqui junto ao Supremo, que a Casa Branca já oficiou, né, a Suprema Corte Brasileira sobre esta decisão de retirar, portanto, as sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e a esposa dele, a advogada Viviane Barsi. Na parte econômica, a relação entre Brasil e Estados Unidos viveu altos e baixos em 2025. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%. A medida foi anunciada como resposta a ações do governo brasileiro que, segundo a Casa Branca, representam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Agora, a questão toda é que a carta enviada ao presidente do Brasil, diferentemente das cartas enviadas aos demais países anunciando sobretaxas, ela já abre invocando esse aspecto de política interna. Então, o que nós estamos colhendo, lamentavelmente, agora, são as consequências dessas atitudes desatinadas, tanto do Lula como do STF. Eu não tenho nenhuma dúvida de que existem aí interesses comerciais que se misturam também com esta conduta de Donald Trump, que insiste em tratar a América do Sul, o Brasil, como uma espécie de um quintal. A tarifa de 50% é realmente uma coisa injustificável, fora do padrão de relacionamento dos Estados Unidos com qualquer outro país. Isso não tem parâmetro que justifique essa decisão. Isso aumenta, né, Andressa, Giane, a pressão dos empresários, dos setores atingidos por uma solução. Eu achei interessante que o presidente Lula tenha nomeado o Geraldo Alckmin para ser esse interlocutor com os empresários, para cuidar desse comitê que vai discutir a negociação. A ordem é negociar em todas as esferas para tentar conter os danos desta alta tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, tarifa de 50%. E vai ter essa sobretaxa e não se articula a revisão disso, ela vai ter que reduzir empregos. Isso é muito ruim. Os brasileiros vão sofrer, né? Como os gaúchos vão sofrer as consequências dessas medidas.
Por falar em Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump se tornou o protagonista de um tema de repercussão mundial, o tão esperado cessar-fogo em Gaza. O chefe do Hamas em Gaza declarou agora, neste momento, o fim da guerra com Israel. Funcionando o cessar-fogo, está em vigor, hoje é o segundo dia. Ontem as 3 reféns foram liberadas. Para mim, o momento de mais emoção assim, foi realmente a confirmação de que elas tinham passado de Gaza para o território israelense. É um ato de terror. Não eram soldados, não eram militares, não eram forças regulares, eram civis, pessoas que estavam dormindo nas suas camas com as suas famílias, e esses terroristas invadiram e massacraram essa população. No discurso do Trump, a gente também olha para essa questão da soberania, de valorizar, de tornar a América great again, né? Grande de novo. As Forças Armadas de Israel admitiram ontem que mataram civis palestinos nas filas dos centros de distribuição de comida e outros mantimentos. Para eles, e ficamos esperando lá por algumas horas até as primeiras 7 pessoas foram libertadas. São vozes reprimidas que finalmente começam a aparecer depois de mais de 500 dias de guerra com Israel. Donald Trump e Benjamin Netanyahu se reuniram hoje na Casa Branca e concordaram com um plano de paz em Gaza. Esse documento, apresentado pelos Estados Unidos, prevê a criação de uma administração de transição na região. Qualquer cessar-fogo deve ser comemorado, afinal de contas, são vidas poupadas, é infraestrutura poupada. Se quebrar alguma coisa que já estava quebrada, né? O acordo entre Israel e Hamas previa a devolução dos 48 reféns entre vivos e mortos em até 72 horas a partir da assinatura. Isso ainda não foi feito.